Olá, boa noite, uma excelente noite para você. Começamos mais um Sociedade em Questão. Seja bem-vindo. Hoje é segunda-feira, dia 10 de fevereiro e você é o nosso convidado no programa de hoje. Nossa conversa gira em torno de um fenômeno que toma conta das ruas do Brasil, as manifestações populares. Os brasileiros descobriram o caminho dos protestos nas ruas, conheceram a força das vozes unidas nas passeatas e a possibilidade de influência na classe política. Mas o que começou como vitória transformou-se em palco para ativistas políticos e ringue para batalhas de grupos rivais. Enfim, a violência imperou nas últimas manifestações e o espaço conquistado pelo povo foi esvaziado. O que tem acontecido? Como explicar essa situação e onde ela vai terminar? Essas são algumas das questões que vamos tratar hoje no Sociedade em Questão. Eu te convido a participar. Ligue. O telefone é 3254-1016. O Sociedade em Questão desta segunda-feira já está no ar. Estamos de volta com o Sociedade em Questão. Sociedade em Questão de hoje, nós vamos falar sobre as manifestações. Essas manifestações de rua são um sinal de que as coisas não vão bem na opinião dos brasileiros. De junho para cá, os protestos têm se repetido e gerado muito assunto. Veja só. Qual o significado das manifestações que ocorreram no Brasil no ano passado? Por que, de repente, milhares de pessoas se vestiram de branco, pintaram seus rostos com as cores do Brasil e resolveram tomar as ruas de várias capitais do país? Seria esse um desejo de mudança que estava latente no coração do brasileiro e que de repente ganhou vida em busca de justiça? Ou a alegria de sediar a Copa do Mundo teve um efeito reverso e o país do futebol passou a enxergar que existem outras questões que merecem ser tratadas como prioridade? Cada pessoa com seu grito. Diversos cartazes com frases anticorrupção e com reivindicações de um Brasil melhor expressavam o desejo de mudança. Mas por que 2013 foi marcado por tantas manifestações Brasil afora? Será mesmo que o gigante acordou? Talvez não existam respostas exatas para essas perguntas. Mas o fato é que o povo tomou nossas ruas e utilizou a liberdade de expressão garantida por lei, que há muito tempo não era exercida em massa. Mas alguns vândalos resolveram entrar em ação e mancharam os protestos daqueles que lutavam por melhores condições de vida e a favor da paz. A violência foi uma das grandes protagonistas das manifestações no Brasil. Mascarados se misturaram aos demais manifestantes, e um grupo que disseminou anarquia durante os protestos ficou bem conhecido no Brasil. São os Black Blocs. Goiânia foi uma das primeiras capitais em que se iniciaram as manifestações. No dia 16 de maio de 2013, um protesto de estudantes contra o aumento na tarifa do transporte coletivo da capital acabou em confronto entre manifestantes e policiais no terminal da Praça A. Em 24 de junho foi a vez do terminal da Praça da Bíblia receber manifestações violentas. Em meio a gritos e vandalismos, muitos passageiros com medo ficaram inertes com o barulho de bombas e dos gritos dos manifestantes. Nem mesmo o Paço Municipal escapou de uma tentativa de invasão que acabou com a intervenção da polícia. A violência deu uma trégua durante as manifestações em nossa capital. E no dia 20 de junho, cerca de 20 mil pessoas fizeram uma manifestação pacífica no centro da cidade, que repercutiu positivamente em todo o país. Em Brasília, cerca de 5 mil pessoas protestaram na esplanada dos ministérios e alguns invadiram a parte externa do Congresso Nacional. Uma imagem emblemática que também teve repercussão internacional. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, a situação se tornou alarmante e o movimento, intitulado como Passe Livre, movimentou milhares de pessoas nas ruas das capitais. E mais uma vez, a violência ficou em evidência. Além da depredação de prédios públicos e de estabelecimentos comerciais, os jornalistas passaram a ser alvo dos vândalos. Nessa imagem, um carro da TV Record de São Paulo acabou sendo queimado durante a cobertura dos protestos. Felizmente, ninguém ficou ferido.
A jornalista Juliana Valone, do jornal Folha de São Paulo, foi atingida no olho por uma bala de borracha. Uma imagem que percorreu os principais jornais do mundo. Um jornalista da revista Carta Capital foi detido pela PM paulista por carregar uma garrafa de vinagre na mochila, que, segundo ele, servia de proteção contra os resíduos das bombas de efeito moral. Mas o episódio que chocou o Brasil e mostrou o descontrole das manifestações aconteceu há poucos dias. A morte do cinegrafista da Rede Bandeirantes Santiago Andrade, que foi morto enquanto fazia a cobertura de uma manifestação contra o aumento da passagem do transporte coletivo no Rio de Janeiro. Ele foi atingido por um rojão no último dia 7 de fevereiro e não resistiu aos ferimentos. Em ano de Copa do Mundo, as manifestações continuam com toda força. Força essa que extrapolou o bom senso e, por ironia do destino, tirou a vida de um profissional da imprensa que estava escalado para trabalhar na mesma Copa que tem gerado tanto protesto. Como você viu, a onda de manifestações no Brasil começou em junho do ano passado, quando milhares de pessoas foram às ruas para protestar contra o aumento das passagens de ônibus inicialmente, né? O resultado foi positivo e os preços foram mantidos. Conhecendo a força das reuniões populares nas ruas, muitos grupos se organizaram e tomaram as avenidas, cada um com o seu protesto. Na maioria, repúdio a atos governamentais, com tantas bandeiras, os movimentos se esvaziaram. Agora, no início do ano, muitos voltaram às ruas e o que se viu foi a escalada de atos violentos, vândalos quebrando comércio e órgãos públicos, e a polícia tentava coibir com rigor, mas agora a situação está num grau de dificuldade muito difícil. E a gente vai discutir sobre isso agora com o advogado da Defensoria Pública, Dr. Dixon Rodrigues. Boa noite, seja bem-vindo, doutor. Obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui com você, na TV Fonte da Vida, e não pudermos uma opinião, talvez abasada do ponto de vista criminal, que é a área que a gente atua para a Defensoria, estaremos à disposição. Também conversamos com o presidente do Sindicato dos Jornalistas de Goiás, Cláudio Curado. Boa noite, Cláudio, seja bem-vindo. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui mais uma vez aqui na Fonte TV. Bom, essas manifestações que tomaram as ruas, até a gente estava conversando anteriormente, a gente tinha inicialmente uma luta pela redução, né, da tarifa do transporte coletivo, que foi se estendendo para todo o país. Todas as capitais iriam aumentar e aí todo mundo foi para as ruas para protestar. A partir daí, cada um com a sua bandeira e a sua indignação foi para a rua e muita gente se reuniu mesmo para protestar, enfim, sobre o que estava afligindo sua cidade ou seu estado. A situação hoje está ficando crítica no ponto de vista não só dos jornalistas, mas da própria liberdade mesmo de expressão? Não, pelo contrário, eu acho que a democracia brasileira sai fortalecida desse tipo de manifestação. No ano passado tivemos em torno de 2 milhões de pessoas nas ruas, algo cerca de 1% da população, mas são 2 milhões de pessoas que se dispuseram a ir às ruas. Primeiro, como você bem disse, em São Paulo e em algumas outras capitais, protestar contra a questão da tarifa do ônibus, que é um setor, diríamos, nevrálgico na sociedade, em função da mobilidade urbana, e em função, de um lado, você ter a mobilidade, a necessidade da mobilidade, a falta de investimentos em outros modais, como metrô, como trens suburbanos, como VLT, e, ao mesmo tempo, as empresas de ônibus serem grandes patrocinadoras de campanhas eleitorais. Aí nós temos o caso de Goiânia aqui, só para ilustrar, que as empresas apresentam a planilha que querem para a CMTC abaixa a cabeça, diz amém e referendo o que os donos de empresas querem. A planilha verdadeira nunca foi aberta, eles criam a planilha. Eu estive, inclusive, com o ex-prefeito da região metropolitana, ele me disse textualmente que quando ele viu a planilha, ele falou, me dê meia hora um computador com Excel que eu faça uma planilha melhor do que vocês estão apresentando, tal grau de descrédito dessa planilha apresentada. Então, a partir do momento que diz que a empresa está tendo prejuízo, por 40 anos seguidos, a empresa não vai à falência. Quer dizer, nem Adam Smith, o Ricardo, grandes teóricos do capitalismo, conseguiram explicar como é que a empresa, 40 anos seguidos, tem prejuízo e não vai à falência. Porque é muita mentira e muito poder em volta do transporte. As pessoas aproveitaram para também fazer reivindicações de tudo quanto é ordem. Ordem pessoal, tinha cartaz pedindo
diminuição do preço da cerveja, e virou meio deboche, mas foi um momento sadio da democracia brasileira, já que não houve nenhuma ação, nenhuma fala na tentativa de vamos fechar o país, vamos fechar o Congresso, né? Nós precisamos de um Congresso para fortalecer a democracia, mas o que eu lamento é que, além da agressão aos jornais e aos veículos e aos profissionais de imprensa, a população que foi à rua, que endeusa a figura do ministro Joaquim Barbosa, um ministro que é tido como herói, como um homem que pode vir ser o salvador da pátria, uma coisa meio messiânica. É um homem que compra apartamento em Miami por R$1 milhão usando uma empresa fantasma. É um que pega 14 mil de diárias do Supremo para viajar para a Europa com a namorada dele e depois inventa lá uma palestra para justificar, depois que a imprensa descobriu, a imprensa denunciou isso. Quer dizer, é um homem que não tem todo esse arcabouço moral para se a gente tentar canalizar para ele. O que a gente precisa é, além de melhorar a estrutura do Legislativo, e as pessoas vão ter oportunidade muito boa em outubro desse ano agora para votar em pessoas melhores do que as que estão lá. Se você votar no pior ou na que está lá e é ruim, você sabe que ela é ruim, aí você não pode reclamar. Agora a gente precisa também, só para encerrar essa primeira participação, fazer uma reforma do Judiciário. O Judiciário, onde são 60 dias de férias, nenhum trabalhador, o Dixon que está aqui, você, eu, nenhum, tem 60 dias de férias. Ganha 20 e tantos mil reais, mas tem direito a uma ajuda de custo para comprar livro, uma ajuda moradia. Se você ganha 3 mil reais aqui, você não tem ajuda de custo de moradia. Eu acho que o Dixon também não tem ajuda de custo de moradia. Não. A justiça é lenta. Trabalha todos os dias da a justiça também. É lenta, você marca hoje, você entrar com o processo hoje. Eu tive essa informação agora antes de vir para cá. Você vai ter a primeira audiência marcada para outubro de 2015. Nossa. 2015, nem agora não. E você tem a total falta de transparência. Vocês não sabem. Talvez o Dixon saiba que é da área, mas há alguns anos um presidente de Tribunal de Justiça de Goiás contratou como assessor de gabinete dele o tratador de cavalos da chácara e uma dupla sertaneja que ia animar o final de semana na chácara dele. E ninguém ficou sabendo. Nós precisamos também passar a limpo o judiciário, do contrário a gente não avança. Ótimo, a gente fala muito dessa liberdade de expressão e do direito das pessoas irem às ruas, tomarem as ruas e fazerem o seu protesto que eles quiserem, reivindicar o que quiserem. Até onde vai o direito e essa linha, né, tênue, né? Até onde vai o direito da pessoa de protestar, mas aonde que acaba aquele direito e começa o dever também de ter uma ordem, uma organização nisso? Existe, sem entrar de imediato, existe um ditado que permeia a humanidade há séculos, há milhares de séculos, de que o seu direito termina onde começa o do outro. E a Constituição Federal, avalizo muito do que disse aqui o colega de programa, são nuances que às vezes fogem ao conhecimento da maioria da população. A Constituição, no seu artigo 5º, diz claramente que é livre o direito de manifestação. Ponto. Só que ela tem comandos proibitivos, dentre os quais é vedado o anonimato. Ou seja, eu posso dizer o que eu quiser, para quem eu quiser, desde que o Dixon esteja falando. E o Dixon esteja dando a cara, dizendo, eu não concordo com o preço da passagem que foi colocado, eu não concordo com o funcionamento de auxílio isso, de auxílio aquilo. Ou seja, a Constituição, ela é um norte para as demais leis. Ou seja, aquilo que não foi recepcionado pela Constituição, ou que não surgiu a partir da promulgação da Constituição, é inválido. Então, e hoje em dia virou uma celeuma do anonimato. Aí, como diz aqui na antessala, os movimentos de Facebook, os revoltados da internet. O indignado da internet, mas é aquele que... Fazer passeato dentro do computador é muito fácil, é cômodo, confortável. Né? Porque é o seguinte, o movimento de rua, se nós formos, eu que venho, né, sou nascido em 65, então eu peguei parte do implemento da ditadura, na adolescência uma passagem para a abertura e o advento da democracia. Tem um pensador que me falha a memória agora, diz que a democracia é um sistema
caótico. Mas até hoje não se descobriu um que seja melhor, onde nós podemos vir na televisão e, como o colega disse, eu posso dizer que o ministro do Supremo disse isso ou disse aquilo, fez isso ou fez aquilo. Ou seja, eu posso dizer, e se for chamado às falas para provar o que disse, aí já são outros detalhes. Então a Constituição, no artigo 5º, ela tem lá uns 3 ou 4 incisos que vai te dar o direito de manifestação, mas também vai dar a condição de se manifestar. Então eu posso sim ir à rua com bandeira, de camiseta, alguns se extrapolam, vão até seminus ou nus, e aí também tem a vedação legal, né? O ato de obscenidade, ou seja, aí já cai no campo legal. Nós vimos aqui no início do programa aquelas imagens e, como bem colocou o colega, de que a democracia está efervescendo no país. É um processo de amadurecimento. E talvez esses revoltados, ditos sem causas, não experimentaram, não viram, talvez, a chibata, talvez não viram a impossibilidade da imprensa publicar o que publica hoje. E a imprensa foi vítima muito mais no passado, e hoje a gente fica indignado, porque hoje seria para a imprensa ter uma liberdade extrema, com responsabilidade. Sempre pontuei isso. Se ela sofreu antes com a ditadura, agora está sofrendo com a democracia. Com a democracia, ou seja, então ela está sendo vítima lá no passado e continua sendo vítima agora. É porque é algo igual nós estávamos comentando, e a gente viu no vídeo, não foi só apenas o carro da Record que foi destruído, teve da Bandeirantes, da Globo, né, diversos, né? Além dos jornalistas que foram atacados. Mas o principal que a gente vê é que realmente, por parte desses manifestantes de hoje, não daquela população que foi em um dia específico, esses 2 milhões de pessoas foram para as ruas. Não, essas manifestações esporádicas e isoladas, essas pessoas elas têm um olhar de agressividade já para a imprensa. Você vê que você não está sendo bem recebido ali. Exatamente. Tanto que naquele evento que a gente que teve aquele grande em Goiânia, né, em maio ou junho, o sindicato se posicionou até ajudando a fazer coletes, dizendo me respeite que eu estou trabalhando. Pois é. Porque eu estava ali trabalhando. Então, é complicado se você tem, muito bem, disse o Dixon, a categoria que mais sofreu nas mãos da ditadura foi dos jornalistas. O caso mais emblemático, um dos últimos da ditadura, foi a morte, né, o forjamento de um suicídio do Vladimir Herzog, que era diretor de jornalismo da TV Cultura em São Paulo. Nós tivemos dezenas de casos, tanto que a Federação Nacional de Jornalistas, que congrega os 31 sindicatos de jornalistas do Brasil, tem uma comissão da verdade dos jornalistas para levantar os casos de jornalistas envolvendo jornalistas. E muito estranho agora, num momento que as pessoas podem usufruir da democracia que elas não ajudaram a conquistar, porque são jovens de 20 a 30 anos que não eram nascidos quando a ditadura perseguia, matava, sumia, desaparecia com jornalistas e outras pessoas da sociedade, as pessoas se voltam contra o profissional da imprensa. Ele é um trabalhador, muitas vezes muito mal remunerado, com carga horária estressante. Às vezes a vida dele é muito pior do que a sua, que está lá tentando machucar a pessoa, agredir. Agora, é interessante, até tinha dito para o Dixon antes de entrar, que a gente volta numa coisa muito medieval, 1200, 1300, quando se fazia uma guerra e se pegava o mensageiro, se o rei lia a mensagem e não gostava, ele matava o mensageiro. Mas são 800 anos de diferença e não dá para você tentar agredir o mensageiro porque você não gosta da mensagem. A gente vai até voltar nisso antes. Boa noite. Boa noite. Boa noite, quem fala? Eurílio. Como? Eurílio. Eurílio, você fala de onde? Eu falo do senador Canedo. Tá ótimo. Qual a sua pergunta ou a sua opinião? Então, o que eu vejo é que todos os dias parece que o governo, o Estado, parece que dá tapa na cara da população. E a população fica desprovida de assistência, né? Muitas das vezes, hoje, por exemplo, teve aquele protesto lá no terminal da Praça da Bíblia e o pessoal a polícia veio para conter a situação e, na verdade, começou aquele quebra-pau lá, né? Mas, na verdade, a polícia não chega para dar apoio para a sociedade, para falar assim, quem que é o coordenador aqui para a gente aumentar o volume de ônibus para atender a população. E a população sempre fica a Deus dará, porque não tem ninguém para
para acudir a população. E a maioria das pessoas, às vezes, estão ali num tumulto, às vezes é até chamado de mal educado, mas todo mundo ali está defendendo um pouquinho do seu conforto. É chegar em casa mais cedo, é chegar em casa, tentar usar o transporte sentado e, no entanto, não consegue. Ou seja, a população não tem ninguém protegendo a população. Tá ótimo, obrigada pela sua participação. Essa reclamação dele, inclusive, a gente coloca aqui, porque hoje teve um novo protesto na Praça da Bíblia, no Praça A, Praça da Bíblia, e no final do mês passado teve essa mesma manifestação. Ou seja, a gente teve uma diferença de mais ou menos um mês de uma manifestação para outra, o problema é a mesma linha, que é a 019, que faz Terminal do Cruzeiro até o terminal Praça da Bíblia, né? Tinha esse problema e um mês para as autoridades, ou seja, CETRANS, CMTC, qualquer coisa, RMTC, resolver a situação e não resolveu. Ele demora mais ou menos uns 40 a 50 minutos até uma hora para passar. Não, na verdade, o grande problema é as pessoas cobram, porque elas pagam impostos e querem ver o resultado dos impostos. E aí você vê, no caso do transporte coletivo, você parte de uma premissa falsa, que é dizer que 2,70 está caro, está barato, tem lucro, não tem lucro. Por quê? Vou repetir. A planilha é uma mentira que é exposta, e se não houver, até hoje eu não vejo nenhum homem público com vontade, com força suficiente para bater na mesa e dizer para os empresários que querem a planilha verdadeira. Eu brincava que a planilha do transporte de Goiânia é o verdadeiro terceiro segredo de Fátima. É só o Papa e os donos das empresas. Mas você sabe que a Delegacia do Consumidor está investigando essa questão, porque né? A planilha, eu trabalhei um tempo, há alguns anos, como assessor de imprensa lá da CMTC, e a planilha era assim, tinha para fazer planilha, baldes de graxa, os ônibus de Goiânia eram os mais engraxados do Brasil. O pneu rodava, um carro gasta pneu 50 mil quilômetros, lá gastava em 10 mil, já tinha que trocar, já ia para a planilha. Então eles inflacionam a planilha, que aí chega naquela coisa paradoxal, que a empresa, ele reclamar que tem prejuízo, a empresa não ia à falência. Né? Ninguém explica, nenhum economista sério do mundo, né? Aí falta seriedade ao CETRANS, falta seriedade aos gestores do transporte Goiânia, explicam como que a empresa, não tendo lucro, ela não vai à falência. Pois é, a gente, voltando no que você havia falado, dessa questão das manifestações, a gente teve, inclusive, dos jornalistas serem atacados, aquela tal de Sininho, né? Sim. Apelidada de Sininho, que era o que estava meio que organizando aquela manifestação onde o cinegrafista Santiago morreu. Ela teve a capacidade de colocar um vídeo numa rede social falando, não sei se você viu, dizendo que a culpa era da empresa, a Bandeirantes, que mandou o cinegrafista para lá, porque como que manda o jornalista para lá, sabendo que vai ter pau e pedra de um lado e rojão de bomba de gás? Como assim? O jornalista, então, a culpa ele é um profissional que filtra a informação com ética, né, para levar a você em casa, para que você possa, como estamos tentando fazer aqui, formar a sua opinião sobre os mais diversos assuntos. Este é um dos papéis do jornalista. Então ele estava lá para levar imagens de um evento para que você pudesse ver se a polícia estava sendo agressiva, se os manifestantes estavam sendo agressivos, se havia justeza nas reivindicações. Então é para isso que nós trabalhamos, para que você possa em casa, formar no conforto da sua casa, formar a sua opinião. Agora aquela moça lá chama Sininho. A profissão dela é ativista. Eu não sei, alguém assinou carteira de ativista. Não, isso aí... Ela trabalha alguma coisa? Ela é assessora de algum parlamentar? Não, você sabe o que é? Ela é ativista. A minha opinião a respeito disso é de que são filhinhos de papai que não tem a menor... não anda de ônibus, não usa o SUS, não utiliza nenhum serviço público porque ela não precisa, entendeu? E são influenciados de forma alienada, porque são alienados, né? Acham que são ativistas, se dizem ativistas de alguma coisa, que eles não vivenciam. Olha, vou te dar 2 exemplos daquela manifestação em Goiânia. Teve um rapaz, filho de um dono, não é o Júnior Friboi, de um dono de um grande frigorífico aí, que foi para lá com 2 seguranças, porque falaram para ele que tinha muita mulher bonita lá. Então ele desceu para lá. Tinha outra que queria reivindicar o preço da gasolina baixar, porque ela anda muito de carro e tinha que ir abaixar. Então havia pessoas ali que nunca participaram de nada, como você disse, classe média que fica todo dia na internet, no Facebook, sim, sendo indignado no Facebook. Hoje você tem democracia para colocar, como disse o Dixon, colocar seu nome e sua cara e não ter medo disso.
Há 30 anos a gente não podia fazer, aí tinha que pôr o nome de indignado, trocar de nome, ter um outro nome qualquer. Agora, hoje, nós conquistamos para você poder usufruir e usufruir mal. E por quê? Eu até questionava disso. Por que aquela passeata em Goiânia foi terminar na Praça do Chafariz, em 85? Porque a maioria da classe média que foi para lá, a mãe não buscou depois que levou para participar da passeata. Eles tiveram que subir a pé, coitadinhos, e foi para perto de casa. Então, todo mundo morava ali perto, foi tomar um todinho, né, tomar um suquinho, foi para casa exausto de exercer a democracia, né, perdendo uma bela oportunidade a favor da mudança da sociedade. E aí a gente, um argumento como esse, para poder justificar, ela quis justificar a morte do cinegrafista como se a culpa fosse do veículo de comunicação. É aquela velha história. Então não se pode mandar a imprensa porque vai ter uma situação de confronto. Então também o Estado não pode mandar o braço armado, que é a polícia, para coibir os exageros. Aqui, eu, numa situação de advogado pertencente aos quadros da Defensoria Pública, não sou defensor porque ainda falta a regulamentação no Estado de Goiás, mas depois podemos abrir um parênteses para dizer em que, pedindo permissão ao meu chefe, que é o Dr. Cleomar Selim, é o seguinte, ou seja, lá estava a polícia, estava a imprensa, e a presença da imprensa, ela é importante para noticiar, para dar clareza aos fatos, né? É claro que se eu pego um programa editado, eu posso ter um senso crítico, porque ele vem aqui para a televisão, tem o editorial e de repente ele faz as situações que são mais favoráveis, até por questão de tempo, economia e tal. Mas num estado daqueles de confronto, a presença da imprensa, inclusive, aqui fazendo um paralelo e dizendo o seguinte: existe o braço armado do Estado com previsão constitucional para coibir os excessos, quer seja de qualquer cidadão, da imprensa, do Dixon, do juiz de direito, do jogador de futebol. Então é o seguinte, mas a imprensa estando presente é sempre um elo. Por que às vezes nos motins de rebeliões, o que os grandes marginais fazem? Não, eu até me entrego. Chama minha mãe e chama a imprensa. Na presença do jornalista. Na presença, sim. Ou seja, a imprensa tem uma figura quase que de garantia às garantias. Não, e os bandidos que às vezes não têm escolaridade nenhuma sabe disso e sabe que a presença da imprensa é importante e os filhinhos de papai estudante de faculdade não sabem. Que foi construída ao longo de décadas, que é, quando você vai ver, hoje, os blogs mais lidos são blogs de jornalistas. Então. Porque quando você pega lá o blog do Ricardo Noblar ou de outro jornalista, a pessoa, ela vê por trás ali, de forma subliminar, que tem o trabalho jornalístico e a credibilidade da categoria. Sim. Nós temos credibilidade. Quando vou até chegar aí nesse ponto. Chama um marginal, uma pessoa que está em situação de desespero, pede a imprensa, porque ela sabe que é a imprensa. Filmando, estando presente, ela vai trazer credibilidade e pode inibir uma ação mais violenta da polícia ou do sistema policial. Foi inclusive o que todo mundo falava. Assim, ó, a gente está aqui trabalhando, a gente está mostrando o que vocês estão fazendo. Se a gente sair daqui, a gente não sabe o que vai acontecer com vocês. Não é que a polícia vai sair batendo em todo mundo, mas isso não dá garantia de nada para eles. Imagina, isso até coíbe qualquer excesso. Você imagine hoje a manifestação que teve lá, que teve matéria de mais de 6 minutos na TV Anguera, na TV Record, na Serra Dourada, se entrasse o apresentador e lesse a nota. Hoje teve uma manifestação que foi reprimida de forma violenta lá na Praça A. A próxima notícia é isso. Pois é. Entendeu? Quer dizer, nós vamos dar, às vezes, aquelas pessoas não foram mais agredidas porque a imprensa estava lá. Aí você, de uma forma idiota, agride quem está ali até para não só noticiar o que você está fazendo, como para até te proteger de uma forma indireta. E você o agride mostrando seu total despreparo para conviver com o que nós conquistamos, que é a democracia. Faço, se for oportuno, Cláudio tocou num ponto da seriedade da notícia. Eu lido muito com a situação de, às vezes, de muita exposição de alguns réus nos julgamentos. A Constituição é clara, o direito à imagem é garantido e é preservado até que o cidadão seja julgado e condenado. Depois que julgado e condenado, aí o Estado tem, e às vezes eu falo com os colegas seus da imprensa, falo, olha, quiser informações, eu nunca vou me negar a prestar,
imagem, às vezes, de um cidadão que está sendo julgado, e, às vezes, quando chega alguém que aparece na televisão e dito assim, preso, às vezes fala, suspeito de ter feito isso. Suspeito de alguma coisa não quer dizer que ele é culpado. Pode vir a ser condenado. E às vezes eu falo de forma bem tranquila, o pessoal, não, a gente até entende, vamos pegar uma imagem mais de longe e tal. E às vezes a gente tem essa preocupação porque uma imagem e uma informação prestada por vocês da imprensa, que gozam de um crédito imenso na sociedade, para reverter isso depois numa situação adversa, é dificílimo. Então, eu vejo e trato com profissionais de grande seriedade que militam sempre ali no fórum, e eu falo muito da minha área específica, né? Direito de família, eu milito, mas de forma bem peculiar, mas na área de crime, é uma área que dá muita evidência. E esse ponto da credibilidade, e puxando já um viés, por exemplo, de que a imprensa presente no evento, e fazendo aqui também um paralelo até de respeito à corporação da PM, de que ontem nós tivemos uma cena estampada nos jornais, na televisão de sábado, que eu fiquei estarrecido. Essas pessoas transvestidas de descompromisso total, que não pode dizer desconhece a lei, hoje também, porque às vezes o braço armado é importante que ele tenha uma posição de que a pessoa veja e fala, peraí, eu tenho um limite, não posso ultrapassá-lo. Sob pena de, se ultrapassar, eu vou receber uma reprimenda. Você fala do policial. As pessoas reclamam, né, porque ela sente a falta da presença do Estado. Por exemplo, Goiás é um dos poucos, talvez o último, ou um dos 2, 3 últimos, que não tem defensoria pública. Tem você, mas não está efetivada. Goiás tem um problema gravíssimo de segurança pública, onde nós temos 11 mil policiais militares, que é o mesmo contingente da década de 80, e eu conversando com um comandante de batalhão destacado lá, ele disse, nos próximos 2 anos, 2 mil vão se aposentar. Então, o que já é péssimo, vai ficar, vamos arrumar uma palavra depois para péssimo, porque vai ficar muito mais do que péssimo, com 9 mil policiais atuando no estado que não tem defensoria pública. Aí você está lá, o CEPAG cheio de pobre, negro, sem dinheiro, analfabeto, com pouca escolaridade, e não tem sequer o acesso à defensoria pública, que Goiás é um dos últimos, é uma das situações assim, vexatórias de Goiás, entre outras, esse fato de não ter defensoria pública. Eu posso até estar enganado, o Dix vai dizer. Depois eu vou, no momento oportuno, vamos atender uma pessoa que já está esperando há um tempo. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, quem fala? Arlan Batista dos Santos, aqui do Eli Forte. Tá ótimo. Qual a sua pergunta ou então sua opinião sobre o assunto? Eu quero fazer um questionamento aos 2 entrevistados aí. Sim. Gostaria de colocar a primeira questão da democracia. Se discute tanto que nós vivemos uma democracia no Brasil, mas essa democracia é uma democracia falsa. Por quê? Porque, na verdade, nós não temos direito de expressar verdadeiramente aquilo que pensamos do cidadão comum. Com relação a vocês da imprensa, eu queria levantar um assunto aqui muito importante. Se você observar bem o Congresso Nacional e tantos outros personagens, que é os deputados, senadores, que quando são abordados com um assunto que não interessa a eles e sim à sociedade, eles tratam vocês, profissionais da imprensa, com desprezo total, até mesmo agredindo. E por que é que nós, cidadão comum, não podemos fazer uma revolta e nós temos que garantir a vocês uma segurança que nem nós mesmos temos? Olha, Alan, você está sendo incoerente no que você está dizendo. A partir do momento que você tem espaço aqui para se manifestar e dizer tudo o que você quer dizer, inclusive podendo dar seu nome, o bairro que você mora, que é aqui perto do anel viário, você está exercendo a democracia. Então, o seu discurso, ele mostra uma certa incoerência, porque você está tendo total espaço para dizer isso aqui, e pode dizer isso na rua, pode xingar o governador disso, o presidente daquilo, o juiz daquilo, o deputado daquilo outro. Agora, a democracia que temos, se ela é ruim, fomos nós, eu e você, como eleitores, que construímos. Então, vamos assumir a nossa culpa primeiro. Se nós elegemos maus políticos, nós trocamos voto por camiseta, voto por um chequinho, e voto por chequinho, estou dizendo aquele da saúde, não é chequinho de dinheiro, não. Ou até por dinheiro, que moral nós temos? Se nós vendemos o voto para reclamar da democracia que nós temos, aí a gente perde a razão para poder reclamar. Convenhamos. Tá ótimo. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para falar mais sobre esse assunto. Conto com a sua opinião, sua participação pelo 3254-1016. Até já.
Vamos voltando aqui com sociedade para dar um direito de resposta para o doutor Dixon, né, Cláudio? A respeito dessa questão da Defensoria Pública. Existe ou não existe aqui em Goiás? Bom, existir, de fato, ela está instalada. Está faltando alguma situação de implemento, e peço até permissão ao meu chefe, que é o doutor Cleofastor, público-geral do Estado de Goiás, né? E não mais nomeado em cargo comissionado como era o antigo defensor, mas hoje ele exerce a função, ele é defensor de carreira, porque ele adveio antes da Constituinte, são 6 que ascenderam ao cargo de defensor, e assim, em Goiânia hoje, atuamos, em Goiânia, 70 profissionais do direito, como eu, como outros colegas, Antônio Maurício e diversos outros, que atendemos a população carente, onde batem à porta da defensoria ou do próprio fórum, dizem ao juiz que não tem condições de constituir um advogado e de pronto nós somos indicados e nomeados para fazer a defesa. É claro que falta estrutura, falta recursos humanos, material, mas é incipiente. Eu queria que você citasse aquele número que é o estarrecedor, quantos processos estão hoje na sua mão? Eu, como profissional que atuo em 2 varas criminais, especificamente de dolo contra a vida, que é a primeira vara criminal e a 13ª, e auxilio quando há conflito na 14ª e 2ª. Hoje, aproximadamente, entre eu e meu colega Antônio Maurício, nós devemos responder por 500 processos de homicídio em Goiânia. Mari. Quer dizer, como é que faz? Humanamente, não dá para exigir nada de vocês. Nada. E, não como exigir. Assim, aqui sem falsa modéstia... Mas aí, no caso, esses seus clientes, né? Eles estão presos, a maioria está presa? Aí é uma oportunidade que eu estou tendo agora, porque a gente vê assim, esse cidadão não está na cadeia porque contratou bons advogados a peso de ouro, caros advogados. Eu digo para vocês que desses 500, aqueles que possuem condições de estarem na rua respondendo aos processos de homicídio, que é um dos crimes mais graves do Estatuto Penal Brasileiro, nós conseguimos a liberação deles. Te falo com certeza que mais de 70% responde aos processos quando preenche as condições, primariedade, endereço certo, trabalho, né? E a gente bate as portas do judiciário com o pedido da defensoria e o juiz analisando, o Ministério Público analisando, manifesta, hoje mesmo. Eu não posso falar que eu fico feliz com isso, não. Mas é a garantia constitucional. É o direito que tem as pessoas. Matou pela primeira vez, tem endereço fixo, tem residência, tem trabalho. Até porque para ressocializar essa pessoa, é muito mais fácil você tentar que ela se recupere, dando chance para a família, para o trabalho, posso estar enganado, o Dix me corrija, do que você jogar na jaula medieval que disse o ministro. Isso daí já é um outro assunto para a gente discutir bem mais profundo. Mas eu me coloco à disposição. Vamos voltar e falar mais sobre isso. Mas foi só uma situação, por exemplo, só que, complementando, é claro que eu acho que falta, sim, por exemplo, atendemos Goiânia, salvo engano, Aparecida e Anápolis. Mas no interior... E faço um paralelo, eu estive num congresso recentemente no estado da Bahia, congresso de estado, e lá estavam os defensores de São Paulo. Ou seja, se fizermos o paralelo para a população de Goiás e a população de São Paulo, ou seja, lá quando eu estava com eles, São Paulo tem 400 defensores públicos de carreira. Não atende nem a grande São Paulo, que 16 milhões de habitantes. A gente tem uma pessoa para participar por telefone. Alô, boa noite. Boa noite. Oi, boa noite, quem fala? Júnior Pinheiro. Júlio, você fala de onde? Eu falo do Parque das Nações, Aparecida de Goiânia. Fica à vontade com a sua pergunta ou sua opinião. Primeiro eu quero dizer para todos aí, em nome de vocês, parabenizar toda a imprensa brasileira pelo trabalho. Eu penso que a nossa imprensa, além dela ser objetiva e transparente, ela é muito corajosa para levar os fatos para o povo. Se não fosse a imprensa, talvez a situação do nosso país estaria um pouco mais difícil, né, para não dizer pior. E eu quero fazer uma colocação e uma pergunta ao mesmo tempo. Na minha opinião, 80% dessas revoltas, manifestações, tudo que vem acontecendo no país é responsabilidade da classe política. Por quê? Porque falta coragem para as reformas, falta coragem de colocar em prática. Quando vão para as eleições é uma promessa. Quando eles assumem é outra. Então a população está revoltada com o político e faz esse tipo de revolta. Minha colocação e minha pergunta para os da mesa também. Tá ótimo. Olha, quer responder, Dix, primeiro?
é o seguinte, se falta coragem à classe política de tomar as decisões, também falta coragem a nós, eleitores, de trocarmos quem está lá. Ou seja, nós temos a oportunidade ímpar a cada 2 anos, né? Que há 4 anos em 4, troca estado, mas depois tem município. Então é o seguinte, se falta coragem ao político que chega a exercer o mandato, e aí eu dei uma procuração, eu faço um comparativo interessante, eu sou advogado. Então, às vezes, a pessoa chega até mim e me dá uma procuração com plenos poderes para dizer em nome dele. Sim. Inclusive, algumas procurações me dão o direito de dispor da sua propriedade. Inclusive, dando recibo, quitações, vendendo, negociando. O poder que uma procuração, às vezes, me dá, ela é extremamente alargada. E essa procuração que nós damos a cada 4 anos aos políticos que estão lá. Eu, por exemplo, eu sou da década de 60, nasci em 65. Ou seja, tem políticos que eu ouço o nome deles desde então. Ou seja, ou são bons demais, ou nós somos ruins demais. A gente nessa questão dessas manifestações que a gente está discutindo, aí veio ação de manifestação, como a gente disse, desde junho, só que aí se formou um grupo, esses chamados black box, que eu não sei de onde que surgiu isso. Se você puder me explicar, até agradeço. Inclusive. Pois é. Agora, pelo que eu fiquei sabendo, eles estão se reunindo nessas principais capitais, fazendo essa baderna toda que está sendo feita, que a gente está vendo, e dizem que até estão se organizando para manifestações e atitudes ainda maiores e piores com relação à Copa do Mundo, inclusive as delegações que aqui chegarem. Aí, para mim, eu já fico preocupada, porque para mim isso daí já é terrorismo. Não, aí é um atentado ao Estado. Eu vou fazer primeiro falar ao telespectador, tem um ditado que diz o seguinte: jabuti não sobe árvore. Se ele está lá, alguém o colocou. O deputado ele teve que ter 100 mil votos para ser eleito. Então, alguém colocou esse deputado lá, porque esse senador que teve 2 milhões... Teve um senador que teve 2 milhões de votos em Goiás e estava se enlameando em Cachoeira. Quer dizer, a gente tem que ter mais critério para escolher, né? Pela simpatia, olha o patrimônio da pessoa, se ela amealhou, foi trabalhando, ou se foi desviando. Então, você tem que ter critérios, né? E depois se cobrar. Você que está nos assistindo, que ligou de Aparecida. Você se lembra em quem votou para vereador, em quem votou para prefeito, quem votou para deputado estadual e federal na última eleição? Se você não se lembra, é sinal que você não está fazendo sua parte na democracia, que é a parte de ser cidadão responsável para votar e depois cobrar de quem você, como disse o Dixon, deu uma procuração para representá-lo na Câmara, na Assembleia ou no Congresso Nacional. Com relação ao black box aí, é uma questão complicada. Acho que falta no Brasil a estrutura policial de Estado, ela não sabe conviver ainda com esse tipo de fenômeno que é a internet. Precisa investir mais na inteligência até para coibir. Se eles vão marcar de 200 se encontrarem na praça fazer arruaça, você pode pegar com a inteligência e fechar e prender 10 grupinhos de 20, em vez de deixar eles se aglomerarem e ficar mais difícil enfrentar isso. Agora, com relação à possibilidade da Copa do Mundo, evidentemente que é um evento mundial, né? Os Estados Unidos vai pedir os outros países permissão para ter agentes deles envolvidos, e o Brasil tem uma imagem mundial muito boa e vai pôr uma estrutura a mais, com mais custo para a gente, para defender as pessoas. Agora, você dizer que não quer a Copa depois que a Copa está pronta, realmente você deveria ter lá, quando o Lula foi lá, assinou, e você também pode ter se alegrado com a Copa vindo para o Brasil, você deveria ter feito a sua passeata aquele dia e não esperar agora com as coisas já totalmente prontas, pagas, para dizer que está indignado na internet. Porque é muito fácil você ficar indignado na internet, ficar lá no computador, e aí aquele toplessaço lá no Rio, que tinha 6 mil pessoas que falaram que ia participar, apareceram 5. Então, é muito fácil dizer que vai participar, que curtiu, que confirmou presença, e na hora não tira, desculpe aí, o bumbum do sofá. Então, a democracia não é isso. Democracia é responsabilidade, como disse o Dixon, que você precisa ir para a rua reivindicar. Agora, para a gente finalizar aqui, Dixon, que a gente está com um tempo meio corrido, essa questão desses black blocs, e principalmente essas pessoas que estão indo para as ruas para fazer arruaça, para quebrar tudo, inclusive gastando dinheiro que a gente coloca através dos impostos, porque está quebrando telefone público, está quebrando patrimônio público, está quebrando tudo, iluminação, enfim. Terminal que é feito com dinheiro público. Pois é, aí está deixando a gente numa situação pior.
O que acontece? Principalmente porque você está se falando numa lei antiterrorismo e tal, porque essas ameaças estão sendo dessa forma, e eu vejo dessa forma. É o seguinte, para começar, que nós temos no Brasil, o Brasil é um país de fábrica de leis. Dá uma pressão social, cria-se uma lei. Surge uma situação, vamos mudar o Código Penal. Surge outra situação, vamos colocar a pena de morte. Vamos aumentar as penas, vamos endurecer aqui. E o Congresso sob pressão. E agindo, como diz, no calor da emoção, não se resolve as coisas. Você, pessoalmente, quando vai ter uma atitude no calor da emoção, acaba que às vezes sai tortuosa. Então, é preciso que seja amadurecido. O processo político, ele demanda tempo, ele demanda maturação. Então, a Constituição, no início da minha fala, eu disse, olha, lá tem 3 incisos que são taxativos, né? No artigo 5º, que são das garantias fundamentais do cidadão, mas lá está escrito, ó, direito à liberdade de expressão, porém, vedado ao anonimato. Então, é vedação expressa na Constituição. Depois o inciso, salvo engano, acho que 16º, diz lá de... Me faltou a memória aqui. Mais à frente, a Constituição vai dizer o seguinte, que constitui crime inafiançável, correto? Sem direito à liberdade provisória, os atos contra o Estado democrático e contra a ordem econômica, ou contra a ordem constitucional, melhor dizendo. Ou seja, o que estão fazendo aí... Então a gente já tem lei, é só colocar em prática, né? É só formatá-la. Está na Constituição Federal, tudo, né? Certo? Ainda tem aquele inciso que, se tiver tempo eu vou me lembrar do que dita ele, porque é o seguinte, os Black Blocs, vindo dessa ideia de fora, né, a gente às vezes copia coisas boas. O Cláudio estava dizendo aqui sobre quando o Lula assinou lá o ato de autorização da Copa no Brasil, todo mundo... E nós temos o prazer de ter futebol, sim. Agora que tem umas aberrações, estádio na Amazonas, no que não vai ter nada, quer dizer, isso é a questão da gente chegar, olha, peraí, você quer fazer, faça, mas faça onde tem possibilidade. E quando... Nós tivemos onde vai ser útil, né? Tivemos agora recente, não sei se na Suíça, em Sydney, em alguma cidade, que rejeitou sediar uns jogos, salvo engano, Olimpíadas, alguma coisa, por quê? Porque iriam ter que custear. Agora, nós temos que fazer um paralelo, nós temos o quê? 20 e poucos anos de democracia, enquanto que outros países é o processo de maturação, não é? De evolução histórica, de educação, de acesso. Eu acredito, eu creio sim, que hoje, com todas as mazelas que se existe, mas a liberdade de imprensa, por mais que às vezes tenha os percalços, mas eu acho que ela hoje é muito melhor respeitada do que outrora. A polícia, às vezes o pessoal... tanto de um lado quanto do outro. E às vezes defende policiais que, porque não tem condições, acaba... E a gente vê das agruras que eles sofrem também, não é? Ou seja, o policial é um cidadão. O policial é um homem que está ali para... E às vezes num confronto, isso eu falo assim publicamente nas minhas sustentações orais no júri. E às vezes para os réus, eu falo, olha, entre um confronto entre a polícia e o bandido, como cidadão, eu vou torcer sempre para a polícia, porque eu dependo da segurança da polícia. Tá ótimo. Obrigada pela participação, viu? Obrigada também pelos seus esclarecimentos aqui, por nos ajudar a discutir um pouco mais sobre esse assunto, que também é muito abrangente, né? Obrigada também, Cláudio. Eu que agradeço, quero me despedir. Um abraço para todos os jornalistas de Goiás. Goiás, nesse sábado agora, quem gosta de carnaval vai ter o bloco da imprensa no Bar Cerrado, vou convidar as pessoas aqui. E nós temos que lutar cada vez mais para que você em casa tenha o direito de exercer, né, a possibilidade de se manifestar, mostrar sua indignação. E passear a manifestação não é o fim do mundo, não é o fim da democracia, pelo contrário, é a amostra de quanto uma democracia é saudável. Tá ótimo, obrigada, Dixon. Eu agradeço e se ocorri aqui no o inciso, é porque eu fiquei inculcado na cabeça. De que o direito de reunião é dado a todo mundo, porém,
em locais públicos e sem armas. O que eles estão fazendo, uma pedra é arma. É lógico. Um rojão é arma. E quando você já vai com tudo isso para a rua, você está predisposto. Do lado de lá vai ser isso. Né? Dolo ali, aí vai ter outra discussão depois a respeito do dolo. Aí já é questão penal, um pouco mais profunda, Cláudio. Mas, ou seja, é garantido, e está na Constituição, é garantido o direito de manifestação, vedado anonimato. É garantida a reunião pública ou a manifestação, porém, sem armas e pacífica. Né? Então, eu agradeço a oportunidade, né, de estar aqui nesta casa. Me coloco à disposição para as oportunidades. Foi um prazer, inclusive, conhecer aqui o colega do debate. Pessoa muito culta e prazer estar aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Obrigada a todos. Muito obrigada para você que esteve aqui conosco até agora no Sociedade em Questão. Até a próxima semana. Uma excelente semana para você. Até segunda-feira que vem com mais Sociedade em Questão. Até lá. Unitintas apresenta Sociedade em Questão, na Fonte TV.